Eu penso que os pais que chegaram aqui já são pais questionadores. Se eles vieram até Forcy é porque eles estão questionando o que tem no mundo de educação. Então, quando os pais chegam na escola, eu já imagino que é porque ele já está questionando o futuro e ele já está questionando o presente também. Por isso ele chega e fala que eu quero algo de diferente. A gente faz essa pergunta para os pais quando eles chegam em visitas aqui, falar o que você veio buscar aqui, e a gente sabe que muitas vezes eles estão questionando o que está acontecendo aí. Então, isso é interessante. A família, então, a criança, o adolescente, ela está numa família, eles estão numa família. E não tem escola sem família, família sem escola, né? Falar de família sem escola, a própria pandemia mostrou o quanto a escola é importante para essas crianças e para essas famílias. Agora, falar de escola sem família é impossível, porque é a família quem escolhe a escola. E aí eu acho que esse é o primeiro passo. Então, chegou aqui para mim, já é alguém questionador e por isso fez uma escolha diferente, escolhe uma escola diferente, acredita nisso. Então, o papel da família a partir do momento que eu escolhi isso para os meus filhos, eu preciso confiar nessa equipe que estuda, que se dedica e que olha para o meu filho, né, de maneira diferenciada. E vem o primeiro desafio, que é uma educação completamente diferente da que a maioria dos pais teve, se não se todos os pais tiveram, né? Então, às vezes, na hora que eles veem os alunos aprendendo de uma maneira diferente, eles não percebem que os alunos estão aprendendo. Então, o que os alunos estão aprendendo e como os alunos estão aprendendo pode ser muito diferente do processo deles. Muitos pais tiveram sucesso com o que eles aprenderam, na visão deles e como eles aprenderam. E aí, mas eu quero algo diferente, mas eu quero, ao mesmo tempo, eu não quero perder a estabilidade daquilo que eu já tive. E não dá, porque não dá para você ter resultados diferentes com o mesmo processo. Para o resultado ser diferente, o processo de aprendizagem tem que ser diferente, todo o processo vai ser diferente. Então, a hora que os pais percebem que é muito diferente do que eles tiveram, alguns pais, realmente, para eles é um desafio, porque não quer perder aquela segurança, mas o futuro dele é um futuro completamente diferente do futuro do filho dele, o presente já é diferente, né? Então não dá para comparar o que esses pais tiveram e como é o sucesso deles hoje e garantir que os filhos vão ter da mesma maneira. A gente não garante nada, mas assim, que se ele quer um resultado diferente, não dá para ele ter a mesma formação que ele teve, isso é fato, né? Agora, nenhuma escola é um lugar é depósito de criança, a gente fala, né? Nenhum lugar, escola é lugar para deixar a criança e abandonar. A escola, ela envolve valores. E esses valores precisam estar coerentes com os valores da família que escolheu estar aqui. Porque nós estamos falando de seres humanos, das nossas pedras preciosas. Então, os valores, eles têm que ser semelhantes. Eu preciso escolher um lugar que meu filho vai passar o dia e que está relacionado aos meus valores. E tudo bem que tem um monte de escola por aí, então, mas eu preciso escolher aquela que relaciona com os meus valores. As crianças, os adolescentes também precisam ver que as famílias e a escola estão caminhando juntos para que se sintam seguros, né? Os pais, eles são a maior referência de confiabilidade da criança, por exemplo. Então, quando a criança percebe que os pais estão seguros ao deixá-lo aqui, ela se sente segura também. Eu sempre conto para os pais, as crianças choram no período de adaptação, né? É comum chorar, faz parte muitas vezes. E eu falo, olha, deixa as crianças com muita segurança, mesmo que você vá chorar depois. Porque a criança pequena, ao olhar para os pais, qualquer criança, mesmo adolescente, olhou, você imagina, minha mãe tá me deixando num lugar e tá me chorando, esse lugar não é seguro para mim. Então, essa relação de que estamos afinados é uma relação de confiança e o que a escola acredita é o que a família acredita, isso tem que estar muito, muito alinhado para trazer segurança para as crianças e os adolescentes. Isso muitas vezes o engajamento é difícil porque os pais são ocupados, né? E faz parte. Porém, é difícil ser pai for si mesmo e a gente já avisa desde o começo. É difícil ser pai for si porque nós chamamos
eles têm eventos, eles têm reuniões individuais com os professores sobre o seu filho, eles têm momentos em que os alunos vão partilhar, tem open house, então a gente puxa, se precisar a escola chama por causa de alguma situação específica, então nós envolvemos muito os pais, então já é difícil por isso, e é difícil porque as crianças e os adolescentes se tornam questionadores, se tornam protagonistas, eles vão à frente, muitas vezes eles questionam e a gente não sabe. Muitas vezes eles têm razão no questionamento deles, eles nos fazem pensar. E se os pais não estão abertos a pensar, eles vão sofrer também, né? Então, é impossível a gente ter. É possível ter crianças questionadoras com os pais que não estão tão abertos, porém, essa criança vai sofrer e os pais também. Então, precisa realmente. Eu falo sempre que assim, as crianças impactam a casa. Então, não tem como. Elas vão levar para casa diferentes pensamentos, diferentes modos de pensar, diferentes questionamentos, e o que aquilo vai acabar contagiando a casa. E eu falo isso como, né, de carteirinha aí, como mãe, for si, porque muitas vezes eu olho e falo, gente, o que nós estamos criando nessa escola? Porque eles acabam buscando o que eles querem. Então, o processo de autoconhecimento é um processo interessante. Hoje minhas filhas são adolescentes, então eu consigo ver esse processo de autoconhecimento, de querer buscar, de querer aprender, de saber onde buscar recursos e de nos questionar também. E também tem um outro desafio importante. Numa escola tradicional, se você quer acompanhar os seus filhos, você simplesmente pode olhar numa apostila e ver. Na Forci, você não tem uma apostila para você seguir. Então, para você acompanhar o aprendizado do seu filho, você tem que conversar. Então, você tem que criar diálogo, você tem que conversar. E aí você vai se surpreender com coisas que ele sabe, que ele conectou, que ele questionou, mas que não está ali no caderno ou no papel. Então, esse é um desafio dos pais também. Precisa haver diálogo, preciso me envolver com o meu filho para poder ver o que ele realmente está aprendendo.